A noção de TV pública é relativamente recente no Brasil, que desde o advento da televisão optou pelo caminho das concessões à iniciativa privada. A presença maior do Estado no campo dos meios de comunicação só se fez sentir no início dos anos 70, do século passado, quando da implantação de um sistema educativo de rádio e televisão bastante irregular e frágil nos diferentes estados da federação. As televisões educativas, atualmente mais identificadas com o conceito de TVs públicas, encontram até hoje grandes dificuldades de sobrevivência em função da falta de uma política clara em relação à utilização dos meios de comunicação a serviço da sociedade. O Mesa Redonda está no ar. A TV brasileira, nascida na década de 50 do século passado, desenvolveu-se num clima liberal, com emissoras traçando uma programação de entretenimento alinhada por parâmetros comerciais que visam principalmente ao mercado de consumo. Hoje, a população e o Estado começam a se dar conta da necessidade de uma televisão voltada para a sociedade, com uma programação que valorize o público não somente como consumidor, mas fundamentalmente como cidadão. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Rose Ferreira, professora doutora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão; Gabriel Corrêa, gerente de jornalismo da Empresa Brasileira de Comunicação do Maranhão, a EBC; e José de Ribamar Santana, advogado e jornalista da TV Assembleia. Professora Rose, qual a diferença entre TV pública e TV estatal? Bom, essa é uma discussão que vem, de longas datas, e a gente pode dizer que a TV estatal, ela também está dentro de um conceito do público, porque o público hoje, inclusive, o conceito de público é um conceito em construção, desde longa data, você vai dizendo aí de longa data, mas a gente até hoje ainda não conseguiu entender em sua totalidade esse conceito de público, porque o público, por ser meu, por ser seu e por ser de um grande número de pessoas, acaba sendo confundido e acaba sendo misturado, e a gente não consegue viver esse conceito de público. Daí esse conceito de público vai para os meios de comunicação e a gente não consegue perceber ainda o que se trata do estatal e da TV pública. Isso se confunde, porque na realidade a estatal, ela também tem um cunho público de estar envolvendo órgãos, também que fazem parte deste grande Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, e aí a gente não consegue entender hoje o que são essas instituições dentro de uma sociedade. Como a gente não consegue, penso eu, entender o papel de cada elemento, de cada ator social na sociedade, a gente também não consegue entender esse conceito de televisão, a gente não consegue entender o conceito de público, que hoje está muito confuso na nossa cabeça dentro de um conceito de pós-modernidade, onde todos têm direito a tudo, onde a liberdade de expressão ela é cada vez mais forte. A gente não consegue descobrir e compreender, na realidade, que a TV pública, ela está junto de uma sociedade, de um cidadão, construindo, dando voz à pluralidade de atores sociais, e que a TV estatal, ela também faz isso dentro de uma outra proporção, mas que ambos têm na sua gênese e na sua definição, dar voz a uma sociedade. Mas esse está sendo, acho que, um dos grandes nós. Como que dar voz a tantas pluralidades hoje dentro de uma sociedade tão complexa? Tá. Gabriel, como é que a EBC vem exercendo esse papel de TV pública aqui no Maranhão e no Brasil? A EBC vem exercendo esse papel de TV pública, não só de TV pública, também de rádio, também de agência no restante do país, exercendo o papel de agência pública de notícias aqui no Maranhão também, porque, por exemplo, a Agência Brasil constrói um conteúdo, tem um conteúdo que é público, que as emissoras pequenas, blogs, os jornais do Maranhão acabam utilizando. Então, ela acaba tendo uma abrangência muito maior do que apenas a instituição. Hoje, a TV Brasil Maranhão é a TV que oficialmente está aqui no Maranhão.
Mas a gente acaba abrangendo muito mais. Por quê? Porque a EBC ela é responsável por uma série de rádios na área amazônica, em Brasília, Rio de Janeiro, no restante do país todo. Da mesma forma como a TV Brasil, ela recebe o material e ela trabalha com o material das outras emissoras públicas do Piauí, do Nordeste, todas as regiões. Então, de alguma forma, ela acaba sendo o centro e ela ela centraliza e ela distribui e ela organiza em parceria com as demais emissoras públicas como que a comunicação pública ela se dá. Como bem colocou a professora, a gente precisa ter uma definição melhor do que é como comunicação pública, a noção de público. Então, a própria dificuldade, a principal dificuldade que talvez a EBC tenha, em conjunto com as demais empresas de radiodifusão públicas, é essa definição, em que o público precisa se reconhecer recebendo um direito que tem, que é da informação de qualidade. E aí, dessa forma, essa empresa recente, com 8 anos, ela precisa enfrentar uma grande dificuldade que o público não reconhece o direito à informação de qualidade. O principal, tentando resumir, a principal missão que a EBC tem acaba sendo para você centralizar e você centralizar e você levar adiante o projeto da comunicação pública de qualidade, em conjunto com as demais emissoras. Tá. A EBC, apesar é uma empresa relativamente recente, mas vamos dizer assim, a base dela aqui é a antiga TVE, né? A antiga TV Educativa, depois transformada em Fundação Roquete Pinto e hoje EBC, né? O público identifica a EBC como um meio assim de comunicação de massa e estatal e pública. Você pergunta sobre o reconhecimento que a EBC tem hoje aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, perfeito. A EBC aqui no Maranhão herdou um legado muito positivo e ao mesmo tempo pode ser muito negativo também, porque a TV educativa faz parte da memória. Faz parte, que as pessoas, elas comentam, eu cresci estudando a TV educativa, eu cresci e conheço essas pessoas todas. Muitas vezes a gente fala sobre a TV Brasil, a antiga TVE, daí as pessoas elas reconhecem. Uhum. E, inclusive, existe o reconhecimento desse lado que é positivo e também negativo para dissociar a imagem. Mas como é a continuidade do mesmo projeto, é a continuidade da comunicação pública, é um legado que é extremamente positivo. Certo. Doutora, fala aí um pouco para os nossos telespectadores a respeito da sua experiência como jornalista de uma TV pública, no caso, a nossa TV Assembleia. Realmente é uma experiência que nós estamos vivenciando, né? Nova, né? Como disse a professora Rose, o debate no Brasil sobre comunicação pública é muito recente. A academia ainda está aí se desdobrando para, eu diria, alinhar conceitos, inclusive o conceito do que é o público, mas eu acho que algumas questões já podem ser colocadas assim como pressupostos do que seja uma TV pública. Uma das questões, eu diria, que é o distanciamento, né, do Estado e o distanciamento do mercado, né? Eu acho que a gente assim teria uma base, né, para dar início à compreensão e à discussão do que seja mesmo uma TV pública, inclusive a nossa TV Assembleia. Até que ponto nós temos uma TV pública? Essa é uma questão em aberto, que eu acho que nós que estamos aqui no dia a dia, tanto na TV, na rádio web, na agência, enfim, nós não vamos fugir a essa inquietação, né? E isso realmente me inquieta, não sei se pelo fato de eu ser jornalista já há muito tempo,
né? Mas ao mesmo tempo me desafia, né? Acho que desafia a todos nós. E quero inclusive parabenizar por nós estarmos hoje aqui fazendo um debate sobre essa temática, né? Que é uma temática que está aí na ordem do dia, né? Nós temos como uma coisa crescente no país as TVs legislativas, né? Temos aí como referência a TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, e todas elas se auto-intitulam TVs públicas, né? Mas a gente se pergunta, e aonde está o controle público dessas tantas emissoras que se dizem públicas? Onde de fato há um controle social da produção de todos esses veículos de radiodifusão que hoje no Brasil se autodenominam de públicos. Então eu me faço, Luiz Pedro, esses questionamentos no meu exercício profissional e como um estudioso do tema da comunicação no Brasil, que eu acho que é um tema sempre muito desafiador para a nossa realidade, né? Tanto é que o debate sobre a democratização dos meios de comunicação é um debate que está por ser concluído. É sempre pautado, mas nunca se chega a uma questão. E do ponto de vista jurídico, para não deixar de dar uma pitada também no aspecto jurídico, nós temos o próprio texto constitucional, né? Do artigo 220 ao artigo 224 da Constituição, que tem um capítulo exclusivo sobre a comunicação social e que está lá no parágrafo 5º do artigo 220, a questão do oligopólio e do monopólio dos meios de comunicação, que é ainda algo a ser resolvido no país. Muito bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. O Brasil ainda se ressente da falta de uma política clara em relação à TV pública. Em nível internacional, há modelos que são considerados exemplares, como é o caso da BBC britânica. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Rose Ferreira, professora doutora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão; Gabriel Corrêa, gerente de jornalismo da Empresa Brasileira de Comunicação do Maranhão; e José de Ribamar Santana, advogado e jornalista da TV Assembleia. Gabriel, o Santana, no bloco anterior, tratou de um assunto aí que é interessante, que é essa questão do distanciamento em relação ao Estado e em relação ao mercado. Mas nessa situação aí, como se fazer o financiamento da TV pública? Aquela primeira pergunta que você colocou sobre a diferença de TV estatal e TV pública é bem pertinente, porque se você for ver juridicamente, a Empresa Brasil de Comunicação e outras emissoras públicas, elas acabam vinculadas ao Poder Executivo, na sua natureza jurídica. Sim. Por mais que a IBC tenha um projeto de TV pública, é uma coisa que precisa ser construída. E ao longo desse tempo vão se criando alguns mecanismos de financiamento, alguns mecanismos para que a interferência de um possível governo, um possível poder executivo que passe, ele não afete aquele projeto daquela determinada empresa. Empresas públicas que são consolidadas no exterior, o exemplo principal e modelo para todas da BBC, ela possui uma independência financeira, possui uma autonomia financeira. Enquanto não existir essa autonomia, enquanto isso não for colocado por lei, enquanto isso não for estabelecido e definido, a comunicação pública ela vai sempre sofrer com um temor de algo que pode acontecer. Ao longo desses anos tem sofrido, a EBC tem sofrido com a construção desse projeto de comunicação pública, mas sendo uma estatal. E por causa disso, que esse financiamento precisa ser construído. O principal ponto de debate que tem é o Fistel.
que é um fundo de fiscalização das telecomunicações, que ele está sendo pago em juízo, que é uma taxa, que é um tributo pago pelas empresas de telecomunicação, está sendo pago em juízo, e que pela lei está previsto que esse fundo viria para a comunicação pública, para a EBC e para as demais empresas de comunicação pública. Mas há uma decisão que ainda não está em definitivo, esse fundo ele está restringido. Enquanto alguns mecanismos que poderiam permitir a autonomia da empresa pública, de uma empresa de comunicação pública não for efetivado, de fato ele vai continuar com essa pergunta sem uma resposta definitiva, e essa discussão que a gente está tendo, ela vai continuar em outras esferas. Tá. Professora, a universidade hoje é a irmã caçula, né, que tem hoje a sua TV Universidade, a TV UFMA lá. Como é que vem funcionando, como é que é esse mecanismo lá dentro da universidade? Bom, assim, o que a gente, corroborando aqui com a fala do Daniel, do Gabriel, desculpa, é muito difícil hoje manter essas instituições, sobretudo na universidade, né? A gente se acostumou com o modelo do qual o governo sempre o governo sempre foi o patriarca de determinadas ações na universidade pública. Isso vem se desconstruindo de um certo tempo para cá, e hoje é posta a situação. Você que tem que tomar conta da sua vida, você tem que pagar sua saúde, sua educação, suas roupas, tudo. O governo vem cada dia menos dizendo, não tenho condição. Com o setor da educação, isso não é diferente. Então, manter as instituições hoje da universidade, que são praticamente as instituições de comunicação, e aí eu estendo um pouco as questões de projetos, está sendo cada vez mais difícil. As saídas, a parceria, se faz parceria, mas e aí o Santana pode até colaborar mais comigo, que não sou da área do direito, mas essas parcerias também elas ficam amarradas dentro de uma constituição, de parágrafos. Como é que você faz o apoio cultural? Né? Então, tudo isso amarra. Outra coisa, lembro que a Rádio MEC, dentro do sistema, EBC e tudo mais, eles criaram uma fundação, os Amigos da Rádio MEC. E os Amigos da Rádio MEC foi uma instituição para dar um aporte a essa situação financeira que estava completamente quase acabando. E nessa fundação começou a se criar produtos que iriam subsidiar, de certa forma, um pouco a sustentação. Mas também é um projeto que nem sempre dá certo, porque você precisa de pessoas, você precisa de ideias, você precisa também de mercado para consumir. Então, acho que a gente discute muito e pouco nessa discussão a gente efetiva, amarra, cria nós para que a gente consiga discutir. O Santana falou, a gente é um debate em construção, mas a gente já está, por mais que seja recente, também está um pouco antigo diante da velocidade do tempo. Discutir comunicação pública, discutir essa forma de fazer a comunicação pública e fazer parcerias. Acho que tem que ficar muito mais claro, essas parcerias acontecem de qual forma, como é que elas podem acontecer. Porque quando a gente vai para a efetivação dessas parcerias, a gente se esbarra em determinados nós dentro dessa lei que a gente não consegue sair. Isso aí não é apoio cultural, isso aí é propaganda mesmo, declarada, então tira do ar. E vai manter como? E o governo diz outro lado, eu não tenho condições de manter isso. Então, manter hoje uma rádio universidade, manter hoje uma TV universidade, é um custo muito alto. Manter os laboratórios dentro da universidade é um custo muito alto. Então, cada vez mais nós somos obrigados a ir para o financiamento de projeto, buscando equipamentos, parcerias, porque a universidade diz, não tenho como colocar uma câmera. Então, como é que o professor coloca uma câmera dentro da universidade? Ele tem que fazer parcerias com fundações e empresas para adquirir essa câmera. É um modelo? Acredito sim que é um modelo. Eu acho que mostra produtividade, incentiva a criatividade, parceria, aluno ganha, professor ganha, mas a gente também tem que pensar dentro deste modelo hoje de comunicação pública, sobretudo do ponto de vista constitucional, objetivações. E não deixar dentro de um campo em que não pode não ser, mas a lei esbarra bem aqui. Não, vamos sentar nessa discussão, acho que já discutiu bastante, agora vamos sentar e reelaborar propostas, acho que de cunho mais concretos. Perfeito. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões.
Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da TV pública no Maranhão e no Brasil. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Rose Ferreira, professora doutora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão; Gabriel Corrêa, gerente de jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação no Maranhão; e José de Ribamar Santana, advogado e jornalista da TV Assembleia. Eu vou fazer essa pergunta aqui, começando pelo Santana, mas eu queria que todos se pronunciassem. O Brasil precisa de uma lei que discipline os meios de comunicação social? Com certeza. Eu respondo assim categoricamente essa sua pergunta, Luiz Pedro, ao mesmo tempo em que eu relativizo a minha resposta dizendo: vamos cumprir o que nós já temos de normas, de regramento. O problema é que não se cumpre. Nós temos um texto constitucional que é claríssimo. O artigo 223 da Constituição fala na complementaridade dos sistemas público, estatal e privado. Mas o que nós identificamos no país? O monopólio do sistema privado. O público é algo muito recente e confuso, porque como é que a gente pode admitir que é uma entidade de cunho público? E aí vem o debate, e a professora Rose me socorra nesse momento, que é a questão do espaço público. O que é o espaço público? Nós temos aí toda uma teoria, inclusive a filósofa Hannah Arendt tem uma obra exclusiva, onde ela conceitua assim, de forma muito cristalina, o que é o espaço público. Agora, a nossa cultura ainda não assimilou isso. Nós temos que sofrer uma mudança cultural profunda no país para que nós possamos debater política pública de comunicação com outros parâmetros, que não o parâmetro da sempre presente interferência estatal, interferência econômica. Isso não é público. Nós temos hoje, por exemplo, a experiência mais recente de uma estrutura pública de comunicação, a Empresa Brasileira de Comunicação, surgida em 2007, 2008, se não me engano, uma fusão da Radiobras com a TVE do Rio de Janeiro. Mas como é a estrutura de funcionamento da EBC? Nós temos um conselho curador, nós temos um conselho administrativo, mas quem de fato toma as decisões? Há um vínculo ao Poder Executivo? Sim, o diretor-geral é indicado pelo, se não me engano, ministro das Comunicações, ou é o assessor de comunicação da Presidência da República. Então, isso caracteriza ou descaracteriza o conceito de uma TV pública? Nós tivemos agora recentemente, nessa mudança de governo, né, com o presidente Temer assumindo a presidência da República interinamente, a substituição do diretor-presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, que tinha sido indicado por um colegiado para um mandato de 4 anos e que o presidente revogou. Então, veja, Luiz Pedro, que nós estamos à mercê de normas. Fala-se num marco regulatório dos meios de comunicação no Brasil. E esse é um debate que não é de hoje. Desde que eu estou na universidade, que eu ouço falar em marco regulatório, a nossa lei de imprensa, que era da época da ditadura, que foi revogada, mas não veio nada em seu lugar. Enfim, eu acho que nós... E hoje, mais ainda, pela questão da internet, das mídias sociais. Quer dizer, nós estamos realmente carecendo urgentemente de um marco regulatório. Só que esse é um debate que é muito parecido com a questão da reforma política nesse país. Será que os nossos legisladores, o Congresso Nacional, vai ter a responsabilidade, a sensibilidade de sentar e pautar esse debate?
e dar à sociedade brasileira um marco regulatório dos seus meios de comunicação. Estamos precisando urgentemente. Gabriel. Inclusive na Constituição prevê isso, mas nunca foi efetivado esse marco regulatório. Quando a gente fala sobre essa cultura, talvez, que a gente precisaria colocar, ou trabalhar, ou de alguma forma que isso fosse mais difundido sobre essa cultura do que é público, a gente tem algumas coisas que acabam travando esse debate. Só um fato muito pontual, mas para mim é muito significativo, que é qual? No ano passado, se eu não me engano, 22 de setembro do ano passado, o Ministério Público Federal de São Paulo fez uma solicitação, fez um pedido para que em 40 empresas de radiodifusão de 19 estados tivessem sua licença cancelada. Por quê? Porque eles estavam de alguma forma vinculados a algum grupo político ou alguma outra empresa, estava associado a algum grupo que feria esse princípio constitucional. E a pergunta que fica é o seguinte: de lá para cá, se você entrar em contato, eu trabalho no jornalismo que a gente faz dentro da EBC, com alguns desses ministérios públicos federais, a gente tem alguma resposta? Você acha que a gente tem? A gente não teve, até agora. E aí a pergunta que fica essa cultura que precisa ser alterada passa por instâncias e pensamentos jurídicos que acabam travando esse processo. Ou travando para o bem, travando para o mal, isso não entra não queria polemizar quanto a isso. Mas isso faz parte desse contexto e precisa ser considerado. E aí, um dos princípios que a gente precisa pensar sobre comunicação pública é um princípio que tem que ser muito, muito claro, seja para a TV Assembleia, seja para a EBC, seja para a TV Cultura, é o princípio da impessoalidade, que é qual? Posso fazer um ótimo trabalho aqui na TV Assembleia, mas ter um propósito final de benefício de determinado governo, de determinada marca, e a impessoalidade tem que ser considerada durante todo o tempo. Se eu depender única e exclusivamente de um financiamento privado, se eu depender exclusivamente apenas de parcerias, ou essas parcerias podem acabar, elas podem passar, essa impessoalidade corre o risco de não acontecer. Daí eu acredito que um dos marcos para a gente ter essa segurança é que seja uma autonomia econômica, seja uma autonomia política, seja uma autonomia de um conselho, em todas as instâncias precisa ter uma autonomia, porque governos passam, mas a empresa fica, e a comunicação pública fica. É essa que precisa ficar. Professora Rose, dê também a sua opinião, por favor. Eu não quero de forma nenhuma me tornar aqui uma seguidora do Zygmunt Bauman, que é um autor que é totalmente desiludido com esse cenário, e ele tem vários livros, Modernidade Líquida, então ele diz que a sociedade é líquida hoje, que tudo se diluiu, que acabou, então o amor é líquido, a sociedade é líquida, o dinheiro é líquido. Não parto desse princípio, porque senão a gente não vive mais, e sem esperança a gente não vive, a gente não cresce, a gente não luta. Por um lado, temos outro lado, uma geração que é muito imediatista, essa nova geração aí, que quer tudo do imediato, então, e a gente vem do outro lado, de outra geração que é muito discursiva, muito do articulado, do debate, há muito tempo que a gente debate. Então eu acho que a gente chega num momento em que a gente tem que unir essas duas coisas, o pragmatismo e o discurso, para reelaborar novas práticas, como você fala. Dessa coisa do financiamento, que eu voltei a falar, financiamento, parcerias, elas são ótimas, mas tem que ter uma nova fórmula, e essa fórmula já está caduca, ela urge que a gente sente estatal, públicas, rádios, e o que temos aqui em São Luís do Maranhão hoje? Somos nós que acho que também temos que dar esse pontapé, TV Assembleia, TV UFMA, Rádio Universidade, a Rádio Chimbira. Então vamos sentar, vamos discutir isso, mas discutir do ponto de vista mais objetivo, o que a gente pode fazer, qual proposta podemos fazer, porque senão a academia vai ficar lá também, discutindo, teorizando cada vez mais o que é público, o conceito de público, a gente vai ficar aqui na prática também lutando
né, na contramão, de certa forma, deste mercado, tentando fazer, e a gente não se usa, não se une e não produz. Sei que a relação tempo-espaço é muito curta hoje, a gente não tem tempo, é cada um produzindo, né, para dar resultados, mas eu acho que assim fica até um convite formal, assim, dessa forma, que a gente possa realmente sentar para avançar nessa discussão no ponto da efetivação de propostas, né, que atenda um conjunto que a gente clama hoje, que todos nós estamos sentindo na pele, que trabalhamos em cada um dos seus segmentos. Certo. Dentro dessa situação que nós temos hoje aqui no Brasil, né, nós temos assim alguma TV que se aproxima mais de um modelo que a gente possa seguir, que possa perseguir, vamos até dizer assim? Olha, a experiência que nós conhecemos, a mais exitosa, né, que dizem aí os nossos estudiosos, os nossos teóricos, é a TV Cultura de São Paulo, né, Fundação Padre José de Anchieta, né, que inclusive o seu presidente é realmente indicado pelo Conselho Curador, né, que é constituído de 44 membros, se eu não estou enganado, só 3 são cativos, né, mas, coincidentemente, nenhum desses presidentes indicados pelo Conselho Curador foi, assim eu diria, antipatizado ou sofreu restrições por parte do Palácio dos Bandeirantes, do governo do Estado de São Paulo. Mas, enfim, eu acho que é a experiência mais bem sucedida, eu acho que aí é um ponto de partida para o debate, com uma experiência larga, né, que nós temos com a TV Cultura Luiz Pedro, em São Paulo. E estamos aqui no Maranhão, acho que no momento assim, e quero enfatizar o que disse a professora Rose, que é muito rico. Nós estamos hoje com a nossa TV Assembleia, a nossa rádio, a nossa agência, enfim, é um espaço público de comunicação. Temos a Rádio Timbira, temos a nossa saudosa TVE, né, aqui muito bem representada pelo Gabriel, a TV UFMA, recentemente inaugurada, e se não me engano vamos ter aí a TV São Luís, né, da Prefeitura de São Luís, parece que já há um protocolo de intenções assinado nesse sentido. Enfim, eu acho que nós temos elementos, né, e essa proposição da professora Rose é muito interessante, de se sentar e fazer um fórum de troca de experiência, de discussão, para se tentar avançar na compreensão do que é esse espaço público de comunicação e das amarras que ainda se vive, né, para que essas experiências tenham realmente êxito. Tá. Professor, essa questão da briga pela audiência, a TV pública deve brigar pela audiência? Eu acredito que sim, porque senão ela não é vista, ela não é disputada, ela não é, né? Ela não é prestigiada. Agora, acho que as estratégias que a gente busca da audiência da TV pública, que ela deve ser diferenciada, obviamente, no meu pensar, da TV, né, comercial, vamos assim dizer. Mas que sim, porque se ela não vou brigar com a audiência, claro que você, assim, como é que você não briga por audiência se você faz para quem? É para uma audiência, é para um público. Lógico que tem, na minha concepção, você tem que brigar, você tem que disputar a fatia. Agora, o fato da disputa da fatia, ela não deve ser, na minha concepção, pensada estrategicamente como a TV comercial, né? Ela tem que ter um diferencial, tanto é que ela junta elementos que a tornam diferentes, portanto ela tem que chegar de forma diferente aos públicos aos quais ela quer atingir. Certo. O que nós temos de produção local aqui na EBC Cone? Hoje a gente tem um programa fixo, que é o Repórter do Maranhão, vai ao ar 12h30, a partir da semana que vem, meio-dia. E a gente tem uma série de especiais que a gente produz, especiais de São João, especial de Festival de Música Barroca, especial de lutas olímpicas, especial de lutas de esportes paralímpicos, carnaval e outros especiais que esse ano eu acho que foi na média de acho que um especial por mês a gente produziu. Fora isso também tem a produção que acaba sendo vinculada com os outros programas. O Estádio, que é o programa que tem na TV Brasil, o Caminhos da Reportagem, a gente produz matérias também para esses outros programas.
Hoje a gente está buscando ampliar essa grade, porque há um trabalho, há o reconhecimento que aqui no Maranhão a gente precisa falar mais a linguagem do maranhense. E para isso ampliar, seja com parceria, seja com a TV UF, a TV Assembleia, com as demais empresas de comunicação pública locais, um diálogo com o público local. E é importante o que a professora colocou sobre a questão da audiência, que de fato a gente não pode ignorar ela. Existem outros elementos que têm que ser considerados, que fazem parte da comunicação pública no sentido de um oferecimento de um produto de qualidade. Da mesma forma como a saúde tem que ser compreendida como um serviço de qualidade, como a educação como um produto de qualidade público, também a gente precisa compreender que a comunicação é um serviço público. E se não for reconhecido assim pelo cidadão, vai ser vista por um olhar de consumidor. E o consumidor está interessado na audiência. O cidadão está interessado no direito. Então, talvez esse elemento a mais, além da audiência, que a gente tem que considerar da qualidade da referência, é esse olhar de cidadão, menos de consumidor e mais de cidadão. Por quê? O direito não está implicado no consumidor, mas está implicado no cidadão. Certo. Bom, estamos aqui chegando já ao final do nosso programa, e eu queria que agora, conversando aqui pela professora Rose Ferreira, cada um fizesse as suas considerações finais. Professora. Primeiro quero agradecer a participação, chamada, o debate é sempre profícuo, bem-vindo. Dizer que a universidade também precisa ser provocada, neste sentido de comunicação pública. Acho que é uma provocação que tem que partir de todas as instâncias para que a gente cumpra o papel que a gente se propôs a cumprir com uma Constituição, como bem falou o Santana, Então a gente precisa de novas leis? Precisa, mas a gente pode cumprir essas que já tem, que nós já temos estabelecidas, que já faz uma grande diferença. Então o debate, da qual eu até reitero, é para a gente avançar mesmo, objetivamente, no sentido de elaborar novas propostas. A TV, como bem coloca, a Fundação Prado de Anchieta tem um modelo realmente admirável. No entanto, está dentro de um contexto que a gente tem que observar também um contexto social, econômico bem diferenciado do nosso. Então, a gente tem que buscar soluções, caminhos, alternativas, estratégias a partir da realidade São Luís, Maranhão. Os modelos americanos, canadenses, exitosíssimos, eles são bem-vindos para a gente, como ponto de partida para pensar a nossa realidade e não, mais uma vez, copiar realidades, porque senão a gente vai cair no erro de vestir uma criança com uma roupa errada. Então, a gente tem que buscar modelos para repensar nossa realidade. Se a gente repensar nossa realidade e conseguir avançar, eu acho que nós estaremos de parabéns. E, para isso, eu acho que nada mais justo do que nos unirmos, públicos, estatais, universidades, movimentos sociais, num debate em que todo mundo terá direito à voz e concretização das suas ações. Gabriel. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É um privilégio estar debatendo esse tema. Acredito que a gente esteja debatendo esse tema pelo fato de ser uma TV vinculada com um projeto público de comunicação. E esse exemplo sobre aplicar, pensar a TV pública com a realidade local, não é uma coisa só do Maranhão, é uma coisa de nível nacional. A IBC ela foi criada com o modelo da BBC, uma empresa que foi criada há quase 100 anos atrás, onde a radiodifusão estava engatinhando, estava no início. É uma empresa que está vinculada com a identidade britânica, que sobreviveu à guerra, que tem uma história de sobrevivência daquele povo durante a guerra. Diversas outras empresas privadas surgiram após esse acontecimento. E no caso da Empresa Brasil de Comunicação, ela veio em um contexto completamente diferente, onde a comunicação já estava consolidada, onde a comunicação privada estava já consolidada, desculpa, e ela precisa se adequar a essa realidade. Qual que é a realidade aqui do Maranhão? Quais são os parceiros possíveis que a gente tem?
Será que esse conteúdo que a TV UFMA faz, que a Assembleia faz, ela pode ser vinculada na EBC? Será que o que a gente produz pode ser vinculado nessas outras? Acho que só por meio dessas parcerias a gente pode começar a mudar essa cultura de não reconhecer a TV pública como algo público. Santana. Como eu disse, eu vou voltar aqui no meu bordão da mudança cultural. Eu acho que nós só avançaremos quando a sociedade, de forma consciente, pautar o tema da democratização dos meios de comunicação do país. Nós não temos esse tema discutido nos momentos assim, mais importantes, quando há alternância de poder no país. Qual foi a discussão que nós tivemos sobre a temática da democratização da comunicação na última campanha presidencial? Não tivemos. Nem a própria Dilma Rousseff, que era a candidata da situação, que foi o governo que criou a Empresa Brasileira de Comunicação, foi capaz de pautar o debate. Nós tivemos a iniciativa no governo Lula, já no final do seu segundo mandato, de se fazer a Conferência Nacional de Comunicação, que foi assim uma iniciativa muito feliz, mas em termos de encaminhamento, muito mal encaminhada, porque nós tivemos, não sei se excluídos ou se eles se auto-excluíram, segmentos importantíssimos no debate, que é o segmento empresarial. A ABERT, a Empresa Brasileira de Emissora de Rádio e TV, não participou do processo. Alguma razão houve para que isso acontecesse, mas nós temos já aí uma formulação, uma discussão iniciada que ela não pode ser desprezada, ela não pode ser desconsiderada. Eu acho que nós temos que pautar essa temática, entendeu? E se nós que eu falo, sociedade organizada, atores envolvidos nesse processo, para que a gente realmente avance, porque o Brasil está a exigir um avanço em termos de democratização dos meios de comunicação. Temos a lei da rádio comunitária, temos, mas o que efetivamente tem se avançado em termos de radiodifusão comunitária no país? Quais são os gargalos? Que entraves nós temos que precisam ser superados nesse sentido? Então, eu acho que é uma questão, Luiz, para encerrar, como eu digo, é de mudança cultural. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, a forma de olhar, de encarar essa questão da comunicação, para que a gente possa realmente avançar. Muito bem. O Mesa Redonda abordou a questão da TV pública, seu papel e suas potencialidades. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.